Se você quer vender, Bira vende pra você. Se você quer comprar, Bira vai te ajudar. Encontrar aquele imóvel perfeito pra você. Uma loja, uma casa, um ponto certo, um lindo AP. Invista, alugue ou adquira. Que Bira tem pra oferecer. Bira Imóveis. O seu imóvel está aqui. Se você precisa, Bira Imóveis. 7734240405. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado imobiliário e entender de forma correta como funciona negócios e investimentos, está no ar Coisas da Vida. Sua oportunidade de saber mais. Programa Coisas da Vida. Um projeto Bira Imóveis. O pastor Célio falou. Boa tarde, Vitória da Conquista. Boa tarde, norte de Minas Gerais. Boa tarde, sudoeste baiano. Esse povo trabalhador, esse povo de boa índole, e que é preciso cuidar desse povo como se cuida de criança, com todo carinho, com todo respeito, fazendo com que eles se sintam dignos por estar aqui, agora, no hoje, e projetando uma vida de equilíbrio, de família para o futuro. Porque nós precisamos entender que a nossa estada aqui se deve única e exclusivamente a um grande Deus. E hoje nós estamos aqui reunidos com o pastor Adalberto Araújo Fonseca e o pastor Orlando Filho. O pastor Adalberto, ele congrega na Betânia, e o pastor Orlando, ele está congregando em algumas congregações, mas ainda não se decidiu qual que ficar. Meus irmãos, vamos ler o Salmo 123, porque nós vamos falar só de Deus. Eu vou dar a oportunidade ao irmão Orlando de se identificar e o irmão Adalberto. Fale um pouco rapidamente de si. Amém, amém. Boa tarde, irmão Bira, pastor Beto, ouvintes da melodia desse programa importante aqui dessa emissora, né? Para mim é uma satisfação estar aqui pela primeira vez, irmão Bira, a convite, né? Para estarmos falando coisas concernentes ao reino de Deus, né? Eu sou Orlando Filho, conquistense, casado, 2 filhos, um servo do Senhor, e que nos últimos anos a gente tem procurado contribuir um pouco com nossa cidade em diversas esferas, né? Na esfera religiosa, na esfera social, na esfera política. E eu acredito que Deus tem tido misericórdia e através dessa misericórdia tem nos usado para ajudar algumas pessoas. E para mim é uma satisfação estar aqui. Graças a Deus por nesse isso. dia. Meu irmão Beto. Pastor Beto, sou eu. Estou aqui também a convite do meu irmão Bira e representando o nosso pastor Célio, que é o pastor presidente da IBNB, Igreja Batista Nacional Betânia, e para nós também é motivo de muita alegria e satisfação em Cristo Jesus poder estar aqui para contribuir um pouquinho aqui no seu programa, e cremos que Deus está no controle, na direção de tudo, e teremos aqui momentos assim de muita satisfação em Cristo. Com certeza. Falar de Cristo é sempre bom. Perfeitamente. Agora eu vou pedir aos irmãos aqui a licença para ler o Salmo 123. O Salmo 123 nos traz segurança e nos traz a lembrança de que Deus é Pai. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Amém, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim
na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Promessas feitas, promessas que se cumprem quando você entende que, quando ele nos dirige essas palavras, eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei em sua casa. Veja bem, meus irmãos, Deus é um Deus justo. Ele não invade a sua vida. E com ele cearei e ele comigo. Então você ceará com Deus e Deus contigo. É algo que não se encontra em outra esfera da vida. A companhia de Deus nos faz grandes. Nossa pequenez diante de Deus, ele nos permite nos sentirmos grandes diante das suas promessas e das suas verdades. Mas, meu irmão, vamos falar um pouco das questões apocalípticas nos dias de hoje. Meu irmão Beto, você pode explicar para o ouvinte o que significa o Apocalipse? Muito bem, irmão Beira. É motivo de muita alegria poder falar um pouco acerca dessa passagem da palavra, haja vista que nós estamos tratando aqui do último livro da Bíblia Sagrada, né, que é o Apocalipse. O Apocalipse, ele tem se traduzido para nós, no nosso dia a dia, nós estamos testemunhando isso acontecendo, né? Com tantas atrocidades, com tantas catástrofes que acontecem hoje em dia, e as pessoas às vezes estão atribuindo isso a uma questão climática, uma questão de interferência humana. Não que isso não deva ser considerado, tem que ser considerado sim, porque nós é que estamos justamente provocando isso é bíblico. Mas o que nós estamos vendo aqui? Que o Apocalipse, ele revela para nós exatamente o fim dos tempos, né? O fim dos tempos, onde nós precisamos estar atentos com o que este livro nos revela. Quando você leu aí Apocalipse 3:20, ele diz exatamente: eis que estou à porta e bato. Ele está à porta, ele está batendo na porta para mim, para você, meu irmão. Você ouvinte que está aí, entenda que Jesus está batendo na sua porta e dizendo a você que você deixou de ter os cuidados necessários para com a sua família, para com a sua casa, para com a sua postura enquanto homem, cidadão, enquanto pai de família, provedor da sua casa. E, enfim, alguém que tem a sua responsabilidade num mundo em que as atrocidades são muito grandes, onde a gente vê pai estuprando filhas de 10, 12, algo terrível, algo que deixa nós, assim, realmente muito preocupantes. Portanto, Jesus está batendo nesta porta, na minha e na sua. E essa batida na porta, meu irmão Beira, traduz exatamente, pastor Orlando, que está aqui também conosco, traduz para nós exatamente aquele ensino que nós aprendemos, que se nós estamos vendo aqui aquilo que a palavra nos ensina acerca de que Jesus virá para nos resgatar. Ele virá para nos resgatar num momento em que nós entendemos que será o cumprimento desta visão apocalíptica que a Bíblia nos revela. Portanto, quando ele diz que está à porta e bate, é para que nós estejamos atentos, nos ensinando e nos mostrando que este momento em que a Bíblia nos revela aqui, dentro desse contexto do fim dos tempos, nós precisamos realmente estar focados, atentos e dando ênfase e atentos com tudo isso que tem acontecido. Meu irmão, são fatos
que nós constatamos com muita tristeza, mas nós temos o remédio, a mão, a hora. Não tem hora para você falar com Deus. Verdade. Não tem momento para você falar com Deus. A todo momento Ele está à sua disposição. É como se Ele estivesse ali mantendo uma vigília para cuidar daquela vida. E aquela vida se esquece de que Ele tem esse companheiro tão próximo e se sente infeliz. Né? Mas, meu irmão, Orlando, ainda no capítulo 22, nós vamos encontrar que o apóstolo aconselha a todos a manterem-se firmes na fé, permanecendo longe das tentações de Satanás. Mais adiante, ele, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Veja, que promessa maravilhosa. Ao que vencer, concederei que ele esteja ao meu lado, eternamente ao meu lado, ao meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, Cristo nos fala desta forma, Perfeito. com a autoridade que Ele tem. Meu irmão, você pode falar um pouco sobre isso? Sim. Sobre essa fé, sobre essa oportunidade de estar sentado ao trono com Cristo? Verdade. Querido irmão Bira, pastor Beto, né? O livro do Apocalipse é um livro de revelação em que Deus utilizou o seu servo, né, João, na ilha de Patmos, e trouxe revelações grandiosas que nós temos registradas até hoje e que muitos teólogos, nós que somos formados em teologia e lecionamos, eu lecionei durante 10 anos no Seminário Batista Nacional aqui da cidade, sabemos que existe uma divergência muito grande de interpretação por linhas teológicas diferentes. Contudo, eu nunca fui de debater essas diferentes interpretações, mas de trazer à luz daqueles irmãos que queiram aprender a simplicidade do que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. Em Apocalipse capítulo 22, como parte dessa revelação na ilha de Patmos que João teve, inspirado por Deus, fala da nossa corrida aqui, a corrida da santidade, a corrida que todos os cristãos se propõem ao tempo da sua conversão adentrarem. A Bíblia traz um entendimento para nós, irmão Bira, que após a conversão nós entramos em um processo chamado de santificação. E esse processo vai discorrer nos nossos dias até a volta de Jesus. Nenhum cristão, por mais antigo que ele tenha o tempo de conversão, estará fora desse processo. Até porque todos os dias nós precisamos estarmos virando as nossas costas para o pecado e estarmos de frente para a cruz de Cristo. Assim nós estaremos propondo essa santificação que o Senhor quer. E isso é uma corrida. A corrida para chegarmos nesse trono, para estarmos ao lado do Senhor, como há essa promessa em Apocalipse capítulo 22, né? E aqui eu estou com a Bíblia aberta, diz assim a palavra do Senhor no primeiro versículo. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da principal rua da cidade. Em cada lado do rio estava uma árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar nações, e não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. Queridos, existe um reino dos céus, existe uma esperança, existe um reino que o Senhor tem preparado para todos aqueles que se propuseram a caminhar a caminhada cristã. E é essa caminhada que o apóstolo Paulo traz por revelação de finalização que o Senhor tem para nós, para aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e para aqueles que infelizmente ainda não aceitaram, mas que estão tendo essa oportunidade porque Jesus está batendo as portas, como diz o pastor Beto, né? E no próprio livro também do Apocalipse, a gente vê as cartas escritas às igrejas. E ali para cada igreja o Senhor destaca um tipo de admoestação de acordo ao porte e a forma que aquela igreja está se portando na cidade, né? E em uma delas, a igreja em Éfeso, o Senhor fala, né,
que essa igreja, que era uma igreja bem relacionada na sociedade, era uma igreja que fazia ações sociais, era uma igreja que promovia a pregação do evangelho, era uma igreja que tinha um bom conceito aonde ela estava instalada, o Senhor ainda admoesta: é preciso que volte ao primeiro amor. Uma coisa eu tenho contra ti, que você volte ao primeiro amor. Então, assim como essa igreja, muitos de nós podemos estar nessa situação também, envolvido. Aqui é uma analogia que a carta ao Apocalipse traz para nós, né? Podemos estar envolvido, pastor Beto, com muitas coisas do reino, mas distante do Rei dos Reis. Você pode estar fazendo ação social, você pode estar promovendo distribuição de sopão, agasalhos, doações financeiras, mas está distante do rei. Está distante do primeiro amor. É verdade. Então, o livro do Apocalipse como um todo, ele tem muitas interpretações para a nossa contextualização, para o nosso dia, para a nossa contemporaneidade. E é preciso nós trazermos isso ao nosso entendimento e a todos aqueles que participam do reino do Senhor, juntamente conosco, aqui em nossa cidade, que essa audiência nos alcança. Então, é um livro rico, é um livro, volto a dizer, de diferentes interpretações, sobretudo quando é falado sobre o Armagedon, sobre a volta de Cristo, né? Sobre alguns temas um pouco polêmicos, né? Mas que a gente tem a satisfação e a honra de termos assim essa palavra revelada a nós todos os dias. A leitura da Bíblia tem uma máxima da hermenêutica que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a máxima da interpretação. Ela interpreta ela mesma. A gente não precisa de um livro auxiliar, não precisamos de uma autoajuda, de um romance, de um escritor fulano. Ela interpreta ela mesma. Basta nós nos debruçarmos e buscarmos do Senhor esse discernimento para a iluminação da palavra aos nossos corações. Amém, meu irmão. Meu irmão, você vai ter que sair, Carlos? Daqui, aliás, agora, 5h35, eu peço peço o irmão desculpa. Beto, a oportunidade de dar ao nosso irmão Orlando para fazer uma oração. Amém. Amém. Que o irmão Orlando, ele tem filhos e a gente cuida dos filhos como um presente de Deus. Verdade. Quando a gente cuida com amor. Amém. Né? É verdade. Aí nós produzimos bons frutos. Amém. Como fala João aí nessas árvores da vida. É verdade. Não é verdade? Família. Mas é verdade. vamos orar, meu irmão. Me perdoe, eu tenho que buscar na escola e esse é o motivo da minha ausência antecipada. Pai querido Senhor, nessa tarde, Pai, nós te louvamos. Louvamos ao Senhor por essa emissora, por cada ouvinte que nos escuta nessa tarde, que essas ondas sonoras estão alcançando esses corações. Nós acreditamos que a Tua palavra é viva, que ela não volta vazia, que ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, Pai. E é por isso, Deus, que nós declaramos, Pai, bênção sem medida sobre cada ouvinte. Amém. Restituição, Pai, das emoções, restituição financeira, restituição espiritual sobre aqueles corações que estão ansiosos, contritos, angustiados. O Senhor possa estar alcançando com graça e misericórdia, Pai. Amém, Em nome de Jesus, que essa palavra que é viva, que produz frutos, possa frutificar em cada coração ouvinte. De igual maneira, Pai, eu peço ao Senhor que esteja abençoando ao âncora aqui desse programa, o irmão Ubirajara, que o Senhor esteja abençoando ele juntamente com sua família, com sabedoria, com graça, com discernimento, que ele possa continuar com esse vigor que ele tem demonstrado aqui para nós nas causas do Senhor, não retrocedendo, não olhando para trás, mas sabendo que o Senhor está com ele, que coisas maiores estão por vir. Abençoa a vida do meu amigo, colega, pastor Beto, do sonoplasta Jonatas e de todos que fazem parte dessa emissora com toda sorte de bênçãos. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Meu irmão, que você vá em paz. Amém, e meu que irmão. Deus esteja contigo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. E terminando aquele capítulo que eu não terminei, Sim. Quem tem ouvidos, Ouça. o que o Espírito diz às igrejas. É verdade. E ainda ele que continua, João tem algumas visões sobre o trono do Senhor, então ele fala em 7 selos, Sim. que eu vou pedir ao irmão Beto para que ele possa descrever e explicar que selos são esses. Porque para que nós possamos alcançar a graça de Deus, é preciso que nós nos debrucemos sobre as palavras, procuremos entendê-la, vivenciando-as todas elas instante a instante, e eu acho que um selo você pode conquistar. É verdade. Ele está à disposição. Não é, meu irmão?
Pois é, Foi um prazer, viu? obrigado. Deus abençoe a Nós Mobília. vamos fazer um outro programa Vamos. e com certeza não vai ter de novo esse... Não, aí a gente faz com antecedência. Essa a gente brevidade organiza, toda é que verdade. você ficou. Foi uma honra estar aqui. Tá, muito obrigado, Deus irmão. abençoe. Vai com Deus. Pastor Orlando, um abraço, Deus pastor abençoe, Orlando. senhor. Vou te chamar Amém. depois, viu? Amém, amém. Irmão Beto, o senhor pode falar sobre esses 7 selos que é dito aqui no capítulo 3, de 20 a 22? Sim. Que João, o que Deus quer nos dizer com isso? O que Cristo quer nos dizer com os selos? Perfeitamente, perfeitamente. O que nós entendemos aqui, irmão Bira, é exatamente o que a palavra nos ensina, que o detalhe acerca desses 7 selos, né? Eles vêm justamente revelar para nós aquilo que o Senhor deseja nos demonstrar para nós, o que nos aguarda e que está obscuro diante daquilo que a palavra nos ensina. E ali ele fala para nós acerca do primeiro selo, né? Eu estou aqui com a Bíblia também aberta aqui na outra versão, porque essa aqui é a versão. E ele fala ali o primeiro selo acerca do cavalo branco, né? Um cavalo branco montado por um homem, com uma coroa, um arco, representando a paz e a vitória, mas que também pode simbolizar o início da guerra e da conquista. Esses selos, ele traz exatamente, ele vai desnudar para nós a realidade daquilo que o Senhor trouxe ali, revelando ali ao apóstolo João, conforme foi citado aqui pelo pastor Orlando, na ilha de Patmos, onde ele traz para nós essa revelação justamente através desses selos, que vai mostrar para nós uma realidade que as pessoas precisavam entender e compreender, que o Senhor viria e virá, não é? Viria no sentido daquele momento em que foi trazido isso à tona, né? Para nós, que foi revelado tudo isso, e atualmente ele virá, a certeza que temos. Então esses selos trazem exatamente essa informação, essa orientação, esse direcionamento para nossas vidas. O segundo selo, ele fala de um cavalo vermelho montado por um homem que recebe uma grande espada e o poder de retirar a paz da terra, levando os homens a manterem, a matarem uns aos outros, né? Então, o que ocorre? Traz para nós mais uma revelação, exatamente de que o Senhor, ele deixa bem claro que nesse momento, nessa oportunidade em que os selos estão sendo abertos, nós precisamos estar com a nossa mente e coração voltadas para o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que se revelará para nós, para demonstrar realmente que o engano de Satanás não prevalecerá. E ele também traz aqui o cavalo preto, né, que é o terceiro selo, o cavalo preto montado por um homem que segura uma balança. Uma voz anuncia que o preço do trigo e da cevada será extremamente alto, indicando a fome e a escassez. Tudo isso, caro irmão Bira, traz para nós a confirmação, esses selos traz para nós a confirmação do que estamos vivendo, daquilo que o Senhor deseja que abramos os nossos olhos para entender que tudo está aqui, se resume aqui nesse livro, e esses selos, eles trazem exatamente para nós a convicção, a certeza de que Jesus, ele mostra para nós uma realidade que nós às vezes não estamos conseguindo enxergar. E o quarto selo, ele fala do cavalo pálido, né, montado por um homem chamado Morte, seguido pelo inferno. Morte recebe o poder sobre os quatro da terra, os quatro cantos da terra, onde a guerra e a fome e a peste e as feras vão destruir as pessoas. Exatamente isso. Exatamente essa realidade que traz para nós essa demonstração clara de que ao revelar este quarto selo, nós podemos ver aqui exatamente o poder da morte que tenta
nos sucumbir, mas também nos dando a certeza de que Jesus, ele virá, ele está conosco, com aqueles que realmente confessaram ele como o único e suficiente Salvador de suas vidas e estão preparados para receber o Senhor e não sofrerá aquilo que nós estamos vendo aqui, para que nós possamos estar fortalecidos cada vez mais em Cristo. E o quinto selo, ele fala do altar onde estão as almas dos mártires que foram mortos por testemunharem Jesus. Eles clamam a Deus perguntando quando ele vai julgar os habitantes da terra. Esse quinto selo, a gente percebe, irmão Bira, que é algo assim que demonstra para nós que, de fato, grandes irmãos nossos, eu digo grandes irmãos, porque a gente precisa dar honra a quem merece honra, estão nos quatro cantos deste mundo, levando missões, levando a palavra, fazendo o ide do Senhor e morrendo por causa do Evangelho, mas morrendo na certeza de que o Senhor Jesus os trará para morar com Ele na eternidade, porque este selo ele traz para nós mais uma convicção de que nós, embora possamos estar morrendo em função, na condição de servir ao Senhor, mas nós jamais seremos esquecidos pelo Eterno Pai. O sexto selo, um grande terremoto, né? Um grande terremoto. O sol fica negro, como um pano de pelo. A lua fica vermelha, como sangue, e as estrelas caem sobre a terra, e o céu se afasta como um livro enrolado. Meu irmão, essas predições, essas admoestações, perfeitamente, que João teve a visão que Cristo mostrou ele, deu toda essa inspiração para que ele pudesse escrever com tanta propriedade, com tanta clareza, também nos traz, como o irmão acabou de dizer, a esperança. Perfeito. Não é? Porque quando Deus abrir o livro da vida e que você está lá, porque você tem a marca de Cristo, não é? Perfeito. De cristão, vamos dizer assim, você vai morar com Cristo. Perfeito. Você vai morar com Deus. Perfeitamente. E Deus não está vindo. Deus está aqui constantemente. Perfeito. Cristo não virá, porque as palavras dele estão presentes conosco a todos os instantes. É só buscá-lo. Perfeito. Não é? E essas admoestações, que são admoestações, perfeito, são previsões feitas para que o homem não peque. Ele não ceda a tentações do mal. Que o mal não descansa, ele não dorme. Mas o bem, às vezes, quando a gente não procura Deus, ele costuma adormecer por algum instante. E neste momento que você se desvencilha, que você esquece de Deus, dessa dormência da sua fé, aí você pode fazer muitas coisas que não devia. Num contexto histórico, meu Bira, os selos, eles têm como essência justamente representar eventos históricos, como as próprias guerras que têm acontecido. Sim, muitas. As guerras, as fomes, a perseguição à igreja. Sim. Quando a gente vê, irmão Bira, uma reportagem onde diz que uma Ucrânia vai lá e atinge um império russo e destrói aviões, e os russos se levantam através daquele governo tirano e vai ali e mata pessoas, mata crianças. Ceifa vidas. É o contexto dos selos, irmão Sim. Bira. Isso traz para nós algo que nos remete a nos prostrarmos cada vez mais, porque estes selos, eles trazem para nós essa resposta, esse direcionamento. Então nós não podemos ficar inertes, né? Os selos, o sétimo selo, como eu ia falar, ele vem seguido de uma abertura das 7 trombetas que anunciam os eventos
que se aproximam. São esses eventos, são esses episódios que nos deixam assim, ainda, embora com a fé no Cristo vivo e vivenciando Ele diuturnamente, mas nos deixa estarrecidos, porque a esperança nossa é que mais e mais cristãos, mais e mais pessoas se convertam ao Cristo vivo e o aceite, o reconheça, melhor dizendo, que aceitar não Ele que nos aceita, Sim. o reconheça como o único e suficiente Salvador de suas vidas, para que nós possamos, meu filho, ter o nosso coração firmado nele e a certeza dessa vitória que é a salvação em Cristo Jesus. Amém por isso. Meu irmão, Deus nos concede a vida. Amém. E nos concede também esse momento de estarmos aqui unidos falando dele. Amém. Com toda a propriedade e a liberdade que ele nos concede. Amém. De estarmos aqui e falar Amém. das suas bênçãos. Amém. E das suas admoestações. Amém. Eu queria que o irmão, mais uma vez, orasse. Amém. Em benefício do nosso país. Perfeitamente. E do nosso povo. Perfeitamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos apresentar a Ti, Pai, o irmão Bira, Senhor. Chamo assim porque é um irmão em Cristo e que guerreia também conosco, seja através do microfone aqui dessa Rádio Melodia, seja através do seu dia a dia, porque onde quer que sejamos, Senhor, embora nós fomos preparados para uma profissão, mas nós somos missionários do Senhor. O irmão Bira certamente é uma dessas pessoas, uma dessas figuras que onde está fazendo sua missão, Pai. Onde ele se encontra, ele está fazendo sua missão. Esta rádio, Pai, tem o cunho missionário, o cunho de levar a Tua palavra, Senhor, aos 4 cantos, ó Deus, onde as ondas sonoras alcançam, meu Pai, cada lar, cada família, cada homem, cada mulher, cada moça, cada rapaz. Senhor, meu Deus, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, a cidade Vitória da Conquista, apresentar a Ti, Pai, toda esta região sudoeste da Bahia, o norte de Minas, enfim, Pai, apresentar a Ti este estado chamado Bahia, esse país chamado Brasil, Senhor. Nós queremos clamar a Ti, Pai, neste momento, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, justo juiz, o Senhor possa, Pai, com a Tua poderosa mão, Senhor, com a Tua destra fiel, Pai, colocar a Tua mão, Senhor, sobre este país, para que os rumos deste país, Senhor Deus, sejam mudados, redirecionados, ó Pai, pela Tua poderosa mão, Senhor. Amém, Senhor. E que o mal não prevaleça, Senhor. E que a forma, Pai, que o país está vivendo possa receber, possa ser mudada, Pai, através do poder do Espírito Santo. Amém, Senhor. Sobre este país, sobre os governantes, sobre aqueles que aspiram, Senhor Deus, um cargo público, sobre aqueles que aspiram, Senhor Deus, a condução dos rumos deste país nas mais diversas esferas, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a Ti o nosso país, a nossa nação chamada Brasil, Senhor. Apresentamos os homens, Pai, que o Senhor tem levantado neste país para que possam, meu Pai, exercer com fidelidade, com zelo, com afinco e dedicação e, acima de tudo, Pai, com obediência à Tua palavra, Senhor Deus. Amém, Senhor. Para que a vitória, Deus, a vitória venha do Senhor. Venha do Senhor e vá para Ti, ó Deus, porque a Ti, Deus, toda honra e toda glória nós tributamos neste momento, Senhor. Guarda este país, guarda, meu Pai, guarda, Senhor Deus, todas as esferas de governo deste país, na esfera municipal, estadual e federal, Senhor Deus. Ali, naquele Congresso Nacional, Pai, que aqueles 20%, Pai, da bancada evangélica ali, Senhor Deus, eles possam fazer a diferença, Senhor. Amém, Senhor. Em prol, Senhor Deus, do Teu reino, em prol deste povo que anseia, Pai, por ter a direção deste país sob o domínio da Tua poderosa mão, Senhor Deus. Amém. Nós clamamos a Ti, amém, em nome de Jesus, e apresentamos a Ti as nossas petições, te dando graças, ó Senhor Deus, por tudo, por este momento. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Como é bom falar de Deus. Amém, pastor. Como a gente se sente leve. Não é? Quando você se sente satisfeito. É verdade, meu pastor. Não é? Alegria interior. É isso mesmo. Mas, meu irmão, ainda aqui em Apocalipse, nesse mesmo capítulo que é do 22 ao 12, né? Ele fala assim: e eis que cedo venho,
Sim. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Porque Deus, Ele é justo. É justo. Não há nada que você não conquiste até diante de Deus. Perfeitamente. Há que ter um comportamento, Verdade. há que ter uma renúncia, Verdade. há que ter um direcionamento Perfeitamente. na palavra. Porque senão você não conquista a confiança do outro, que este outro é Deus. Porque Ele lhe dá todos os conselhos, Amém. todas as direções, todas as armas Perfeito. para que você possa ser um bom homem. É verdade. Não é? Verdade. Então, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Perfeitamente. Isso mesmo. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, Amém. para que tenham direito à árvore da vida. A árvore da vida que nosso irmão acabou de mencionar. Perfeito. E possamos entrar na cidade pelas portas. Entrar pela porta da frente significa entrar por mérito, Perfeitamente. porque você conquistou. É verdade. Você dedicou a sua vida Isso a mesmo. Deus. É verdade. A sua vida é sua. Perfeitamente. A você cabe a responsabilidade de responder por ela. E aí você não pode querer que o vizinho, que o seu irmão de igreja faça a sua parte. Você faz a sua parte diante de Deus e, com certeza, se você é um bom cristão, você também vai ter condições de dar a mão ao que está ali ao seu lado e que não tem ainda a intimidade que você tem com Deus. O entendimento, né? O entendimento É que você verdade, tem de Deus. verdade, Então, verdade. ser um homem de Deus é construir castelos, Verdade. né? Castelos verdadeiros, em que você pode colocar ali naquelas compartimentos do castelo a sua fé, Verdade. as suas tristezas, as suas alegrias, os seus planos, as suas derrotas, porque ali tudo que você fizer será bem-vindo quando você é homem de Deus e você terá um alento. Perfeitamente. Você terá, com a passividade e a misericórdia de Deus, a oportunidade de ser mais feliz, a oportunidade de se arrepender, Perfeito. a oportunidade de se redirecionar, porque Deus está contigo, Amém. Amém. não é? É verdade. Está contigo. Verdade. Agora, meu irmão, nós temos que falamos dos castigos que o Apocalipse nos traz. Vamos falar um pouco do Armagedon, Opa. não é? Somente. Que é como uma batalha final entre o bem e o mal. É verdade. Mas com certeza o bem vencerá. Bem vencerá, com certeza. Então, a gente entende, irmão Beira, que o Armagedon, ele é exatamente... A Bíblia deixa isso bem evidenciado, justamente aqui, através do livro de Apocalipse, né? Através desse livro que revela para nós todos esses episódios, né? Em que nós teremos ali essa batalha final entre as forças do bem e as forças do mal, que vem tentando ali, por fim, eu diria assim, alcançar uma vitória que jamais irá alcançar, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está investido, Ele vem exatamente com a espada embanhada e Satanás não terá vez. A palavra Armagedon, ela tem origem no hebraico, significa morte de Megiddo, e se refere a um lugar específico ali, perto de Jerusalém. O livro de Apocalipse descreve o Armagedon como um campo de batalha onde os exércitos do mundo se reunirão para uma guerra final contra Deus. Sim. E as forças celestiais. Os reis do mal estarão presentes, guerrando contra o bem. É isso aí, meu irmão. E, portanto, essa batalha que está aí configurada como Armagedon, e muitas vezes ela é interpretada como um símbolo de luta, de fato, como já disse, entre o bem e o mal. E com um conflito final que marcará o fim desta era. Portanto, o Armagedon
ele traz para nós, e nós podemos fazer uma reflexão acerca dele, considerando que essa ideia do Armagedon, há diversas interpretações, até como o próprio pastor Orlando colocou aqui, né? Mas que o objetivo aqui não é entrar nessa seara, sim, porque a gente acaba tendo que levantar uma discussão maior. Sim. Né? Mas isso é visto exatamente sobre a importância de viver de acordo com os princípios do bem e de se preparar para o futuro. O Armagedon, ele está dentro desse contexto, sim, e é aí que nós precisamos estar preparados, observando os princípios da palavra, que vai nos fortalecer num momento como esse, crendo que o bem, que o próprio Senhor Jesus estará ali nessa batalha, trazendo para nós uma vitória que só Ele pode nos dar. Só Ele pode dar àqueles que o reconhecem e o aceitou como o único e suficiente Salvador da sua vida. Meu irmão, quando a gente fala nessas questões do Armagedon, porque o Armagedon é a batalha final. Batalha final. Uma batalha onde há muitas mortes físicas. Perfeito. E aqui, quando se trata de Deus, mortes das suas almas. Perfeito. Quando você não busca Deus, quando você não se arrepende, quando você não se prostra, perfeito, diante dele com humildade e busca a luz que ele nos traz. Verdade. Mas, meu irmão, qual a principal arma para se vencer as tentações descritas aqui no Armagedon, faladas no Apocalipse? Qual a principal arma que nós temos, que Deus nos oferta para que a gente possa vencer? Irmão Bira, o que nós entendemos é que a principal arma nossa mesmo é Jesus. Sim. Essa é a principal arma. É a principal arma. É buscar rapidamente caminhar com o Senhor Jesus. Caminhar com Ele, caminhar com o Senhor, e em tudo que fizermos, nós colocarmos Ele à frente. Porque ainda hoje, nós estamos vendo as pessoas perecendo nas mãos do inimigo, sob diversos aspectos. Nós estamos nos vendendo, o ser humano está se vendendo por coisas bobas. Quando o Senhor Jesus prometeu que nós desfrutaríamos e comeríamos o melhor dessa terra. Então, hoje, a arma é justamente a busca pelo exercício da palavra, para que o Senhor Jesus possa ser presença viva na sua vida, meu irmão ouvinte, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, porque os seus filhos estão entregues ao mundo. Estão entregues. E nós estamos vendo aí, através das redes sociais, da mídia, os jovens eles estão se entregando aos prazeres terríveis de coisas que confundem a mente e levam-os à morte. E levam à morte, não só a morte física, mas a morte espiritual, como você acabou de citar. Então, a arma, meu irmão Bira, não tem outra senão esse livro aqui, ó, que vai nos trazer, que é a Bíblia Sagrada, que vai nos trazer o entendimento e a sabedoria que o rei Salomão pediu ali. Eu, inclusive, abri aqui, irmão Bira, para dizer para você que aqui em Provérbios 4, ele diz que a sua vida está em jogo, a minha vida, a nossa vida está em jogo, irmão Bira. Ele diz: ouça, amigos, estes são os conselhos de pai, prestem bastante atenção e saberão como viver. Os conselhos que dou a vocês são bons e muito importantes. Não deixem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Quando eu era garoto e ainda no colo de meu pai, sendo o orgulho e a alegria de minha mãe, com paciência ele me ensinava: guarde isto no coração, faça o que eu digo, viva. Se precisar, venda tudo e compre a sabedoria. Procure o entendimento. Não esqueça uma só palavra. Não se desvie nem um centímetro. Nunca ande longe da sabedoria. Ela guarda a sua vida. Trate de amá-la, pois sempre cuidará de você. Acima de tudo, alcance a sabedoria. Escreva no topo da lista: entendimento.
Agarre-a com firmeza, acredite que você não se arrependerá. Nunca a deixará partir, porque ela fará sua vida gloriosa. Portanto, irmão Bira, é através desse instrumento. Nosso horário já se expirou. Amém. Tem uma pessoa aí querendo assumir a bancada. Mas eu peço ao irmão que ele faça uma breve oração em agradecimento por estarmos aqui nessa oportunidade. Amém, amém. Fique à vontade, meu irmão. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus, tributar a Ti toda a honra e toda a glória, Pai, por este dia, por este momento, Pai, de estar aqui na Rádio Melodia, na companhia do irmão Bira, na companhia do sonoplasta, do irmão Jonas. É Jonas? Jonatas. Pai, queremos te agradecer, Pai, pela direção, pela orientação que o Senhor nos deu para estar aqui nesta tarde, esse final de tarde, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Apresentamos as famílias conquistenses, os lares conquistenses, Senhor. Meu Deus, alcança cada família, Senhor, neste momento, Senhor. Pai. Amém. Oh, Pai, visita os corações de cada uma dessas pessoas. Te damos graças, ó Deus, por este programa, que cada dia mais o irmão Bira possa continuar aqui, Pai, trazendo a Tua palavra viva e eficaz, para que vidas possam ser alcançadas e abençoadas através desse ministério, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós agradecemos a atenção dos irmãos, dos ouvintes, e queremos reler aqui de novo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Amém, Deus. Muito obrigado. Amém. Amém. Vitória da Conquista, muito obrigado. Norte de Minas Gerais, muito obrigado. E povo bom esse povo. Amém. Glória muito a Deus. Obrigado. Por isso. Glória a Deus. Acabamos de apresentar o programa Coisas da Vida, um papo sério sobre